A paz de Yahweh ao Shah. Louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Sinais que você tem o dom mais temido de todos. Parte 8. No entanto, compreender que o incômodo não é acidental, muda tudo. Ele não surge para destruir relações, mas para revelar estruturas frágeis. Ele não existe para exaltar quem o carrega, mas para servir como instrumento de alinhamento. Quando essa consciência se estabelece, algo se reorganiza internamente e a pessoa para de lutar contra a sua natureza espiritual e começa a assumir responsabilidade pelo que carrega. Isso não elimina a rejeição, mas dá sentido a ela. O peso se transforma em propósito e esse chamado exige maturidade, porque facilmente pode ser confundido com orgulho ou dureza, sem amor, e ele se torna ruído sem humildade, vira acusação por isso. O primeiro aprendizado não é falar, mas discernir, saber quando permanecer em silêncio. É tão importante quanto saber quando confrontar. O incômodo saudável não humilha, ele desperta, ele não destrói identidade, ele revela caminhos de retorno. Essa distinção é fundamental para que o dom cumpra sua função e não se torne uma arma emocional. Ao reconhecer que esse desconforto acompanha sua presença desde cedo, a pessoa começa a enxergar um fio condutor em sua história. Situações repetidas, conflitos semelhantes, rejeições inesperadas passam a fazer sentido. Nada foi desperdiçado, tudo cooperou para tornar alguém capaz de sustentar verdade sem se perder nela. Esse entendimento prepara o terreno para os próximos passos, porque aceitar o chamado é apenas o começo. A partir daqui surge uma pergunta inevitável: o que fazer com um dom que não foi feito para ser confortável, mas necessário? A rejeição que acompanha esse dom não nasce de um erro de comunicação, nem de falta de empatia. Ela surge porque esse chamado toca em estruturas internas que muitas pessoas passaram a vida inteira evitando. Quando alguém carrega discernimento profundo, sua presença ativa mecanismos de defesa nos outros. Não é pessoal, embora pareça, é espiritual e emocional. O ser humano aprende cedo a criar narrativas para sobreviver, justificativas para escolhas, crenças para não lidar com a dor. E esse dom atravessa essas camadas com facilidade inquietante. Por isso, a reação inicial quase nunca é a abertura, mas a resistência.
silenciosa ou hostilidade disfarçada. Existe uma expectativa social implícita de que convivência saudável significa concordância. Quando alguém surge sem se alinhar automaticamente às normas invisíveis do grupo, o sistema reage. Pessoas com esse dom costumam fazer perguntas que ninguém quer responder, apontar incoerências ignoradas e enxergar além da superfície, mesmo quando não verbalizam nada. Sua percepção está ativa. O outro sente e sentir-se visto profundamente pode ser desconfortável para quem construiu a identidade sobre máscaras funcionais. A rejeição, então, torna-se uma forma de autoproteção no ambiente religioso. Isso se intensifica comunidades espirituais, apesar de falarem sobre verdade, muitas das vezes se organizam em torno de conveniência. Certos assuntos são evitados para manter a harmonia aparente. Quando alguém aparece carregando um dom que expõe essas áreas, o grupo se sente ameaçado, não porque a pessoa esteja errada, mas porque a estrutura não suporta mudança. Irmãos, precisamos entender o que o nosso Pai tem passado para nós. E se você tem esse dom de revelação, você tem que estar sempre em contato com o Espírito Santo, apresentando-se a Ele uma vida separada para que Ele venha te utilizar e para que você se sinta seguro. Porque o sistema está acostumado à zona de conforto, e não quer que ninguém questione, resista às suas posições e que nós já sabemos que são erradas, pois são sustentadas por regras, dogmas, e a palavra diz que não é por força e nem por violência, também não é por pressão que as pessoas têm que obedecer. A palavra diz que uma vez que o homem tem amor, ele tem fé, tem esperança, ele entende que deve viver uma vida disciplinada pela verdade. A hora é agora. Não existe lugar aqui na terra onde encontraremos a perfeição. A palavra diz que todos pecaram e foram separados, foram tirados da presença do Pai. Lembremos que Adão e Eva desobedeceram e foram expulsos do jardim do Éden. Lembremos que o anjo regente na glória eterna quis sentar-se na cadeira celestial do Criador, no trono, e ele foi
expulso da glória eterna e lançado abaixo. Isso significa que nós temos que estar debaixo da potente mão do Senhor, e procurar viver segundo a sua vontade, com o coração arrependido, devido à nossa natureza pecaminosa, porque todos pecaram e foram tirados da presença do Pai. Mas o Pai teve o plano baseado no amor, e enviou o seu filho Yahshua para que morresse, derramasse o sangue na forma humana, e esse sangue seria o pagamento para resgatar, para tirar todos que crescem no plano de salvação. A hora é agora. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Yahweh, que vai dar gratuitamente. O Pai, Ele não tem prazer naqueles que vivem a religiosidade. Não, Ele não tem prazer, mas Ele tem prazer naqueles que procuram relacionar com Ele numa comunhão profunda, numa intimidade, a ponto de entender a vontade dele e se esforçar para viver essa vontade. A hora é agora. É o Pai que decide o que nós vamos passar na vida. Mas quando vem algum processo sobre nossas vidas, é porque precisamos amadurecer. E quando Ele opera na nossa vida, é por propósito. E nós precisamos receber com muita alegria a decisão, a escolha, a vontade do Pai para a nossa vida. A hora é agora, e a palavra diz que esforça-te e tenha bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo, precisamos amar o Pai, acima de todas as coisas. Precisamos amar o nosso próximo, aquele que não tem o amor, aquele que não está pronto para sofrer, padecer, por alguém. É claro, nós temos que entender uma coisa, que o Pai disse: vai na tua força. E o Pai diz que faça tudo conforme a vossa fé. O que vocês têm recebido de mim, pois a palavra diz que temos que buscar para ter alguma coisa do Pai, para entregar
ao nosso próximo. E a hora é agora, é hora de buscar. E a palavra diz: buscai ao Pai enquanto se pode achar. Porque brevemente o Espírito Santo que habita em nós, ele vai ser retirado. Ele vai estar junto à igreja, vai acompanhá-la, no arrebatamento, num corpo incorruptível, um corpo glorioso, e a igreja vai estar de vestes brancas, vestes estas conseguidas, pelo sacrifício de alça lá na cruz. E a palavra diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Um ao outro ajudou. Ao seu companheiro disse: esforça-te. Temos que ajudar o nosso irmão. Aquele que ama passa a verdade para o irmão, independente de ele vai aceitar ou não. Temos que fazer a nossa parte. E lembremos que Maria escolheu a melhor parte, a parte para estar junto do Salvador, recebendo, porque precisamos estar buscando ao Pai para recebermos. E quando estamos junto do Salvador, seguindo com amor, nós estamos recebendo do Pai, porque aquele que crê no Filho, crê no Pai que o enviou. A hora é agora, o momento é chegado, que possamos arrepender-nos dos nossos pecados, converter-nos para estar na presença do Pai, mudarmos de comportamento, mudarmos de pensamento, de palavras, de ações, para que o Pai venha se agradar de nós. Não podemos brincar de estar na presença do Pai, porque o Pai não aceita que nós utilizamos o que é do alto para fazer a nossa vontade. Não, pois a palavra diz que é a vontade do Pai que tem que ser feita. Muitos têm praticado coisas erradas, seguindo o sistema religioso. A palavra diz: importa obedecer ao Pai. O que ele falar é o que nós temos que fazer. Se ou os homens, ou os demônios, ou quem quer que seja, falar para nós não temos que ouvir essas vozes, mas temos que colocar tudo diante do Pai e saber que Ele é bom e Ele vai dar uma direção, Ele vai dar uma resposta, Ele vai dar um entendimento, e tudo que nós precisamos Ele vai dar, porque Ele é Pai e Ele é presente dentro de nós pelo seu Espírito que habita em nós para nos guiar, para nos orientar, para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Porque o caminho que nós devemos andar é o caminho da vontade do Pai. É o caminho que nos faz sentir seguros. É o caminho que nos garante a vitória, os resultados para a glória do Pai.
Portanto, vamos submeter ao Espírito Santo, vamos deixar que Ele trabalhe em nossa mente, no nosso interior, para tirar tudo o que está demais em nossas vidas e depois completar o que está faltando em nós, para nós agradarmos o Pai. A palavra é clara, não temos que fazer de modo nenhum a vontade do homem, mas temos que fazer a boa e agradável vontade do Pai, para que verdadeiramente o Pai nos garanta o livramento, toda a ajuda que precisamos, porque o caminho é estreito, mas nesse caminho nós temos provações de fogo, de água, e ainda por cima pisamos em espinhos, e temos que pisar. A palavra é clara, nós fomos escolhidos, e aquele que é escolhido não tem escolha. Não tem. Melhor é obedecer. Lembramos de Jonas. Ele foi escolhido, ele não teve escolha. Por isso a palavra diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E você que está aí carregando esse fardo de pecado, esse fardo de desobediência, esse fardo de rebeldia, arrependa-te antes que seja tarde demais. O Pai está falando contigo. Arrependa-te antes que seja tarde demais. A oportunidade é essa, e pode ser a última oportunidade. Portanto, o Pai tem dado aos seus filhos dons espirituais para que traga a edificação para o seu povo. A hora é agora, mas precisamos entender que aquilo que temos recebido, que possamos cuidar, que possamos se dedicar para que verdadeiramente o Pai venha se agradar e nos conceder ainda mais. A palavra diz que aquele que recebe muito, esse será muito cobrado. Mas não se preocupe com isso. O importante é você manter-se na presença do Pai, com o coração arrependido dos pecados, dos erros, pois a palavra diz que o homem por causa da sua natureza pecaminosa, ele tem sido arrastado para o erro. Não que ele queira errar, mas por causa da natureza pecaminosa, ele tem essa batalha dentro dele. A palavra diz que o Espírito quer a vontade do Pai, mas a carne busca impedir isso. Por isso precisamos fortalecer o nosso espírito para estar conectado com o Espírito Santo, e é deste jeito que nós vamos estar fazendo a vontade do Pai, que nós vamos estar glorificando o Pai, porque Ele que é bom. E precisamos entender no dia de hoje que Ele tem nos concedido mais um dia para regozijarmos e alegrarmos em Sua presença. Portanto, procure dar testemunho
procure ajudar, procure dar conselho da palavra para o próximo. Poder se corrigir, poder se levantar, poder se fortalecer, poder se acreditar nas promessas que foram entregues a todos os filhos, mas eles precisam se esforçar. A palavra diz: bem-aventurados os que confiam no Senhor, porque eles vão ter livramento. A hora é agora, o momento é chegado, que possamos entender que o Pai, Ele tem o prazer maior em nos abençoar, em nos dar valor, para que possamos entender que Ele tem nos amado e tem nos enviado o seu único filho para morrer lá na cruz, passar por aquele sacrifício. E a palavra diz que o Salvador morreu e nós morremos com ele. O Salvador ressuscitou e nós ressuscitamos com ele para viver uma nova vida. Nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova vida, para poder seguir em frente, dando testemunho, mostrando através do nosso comportamento que nós somos diferentes. O mundo olha para nós, e a palavra diz: nós que somos a luz do mundo e precisamos brilhar, precisamos com esta luz mostrar ao homem perdido que tudo é possível ao que crê, e que o caminho é esse, e que como nós estamos no caminho da vida eterna, ouvindo a palavra de vida eterna e procurando obedecer, praticar a palavra de vida eterna, eles que estão lá na perdição, no pecado, eles precisam se arrependerem e se converterem de seus maus caminhos e virem para a luz, porque aquele que crê no Filho do Altíssimo, crê nele, porque ele é o Senhor e Salvador daqueles que o têm. A hora é agora. Aquele que segue a Yahushua, o Salvador, faz a vontade do Pai. A hora é agora, irmão, amigo, simpatizante, receba esta mensagem e saia do sistema religioso e tenha um relacionamento genuíno com o Criador dos céus e da terra, para que tu vivas, bem seguro, fazendo o que o Pai assim determinar, porque o mais importante é fazermos a vontade do Pai. Não temos que de maneira alguma dar ouvido a voz aí estranha, mas temos que ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele é nosso guia espiritual, Ele é quem nos orienta, como devemos viver, o caminho que nós devemos estar e o que devemos fazer para glorificar o Pai. A hora é agora, o momento é chegado. Irmãos, abençoe o canal. Aquele que abençoa é abençoado, aquele que ajunta também é abençoado, aquele que é por nós também é abençoado. Então, seja uma benção,
seja uma bênção na vida do seu irmão, na vida do seu próximo, na vida de todos os seres humanos. Seja uma bênção, um canal para mostrar o caminho que o pecador deve estar com o coração arrependido, vivendo a vontade do Pai. E o maior prazer do Pai é que todos sejam salvos. Mas a palavra dele nos diz que só se perde o filho da perdição. O filho da perdição, Satanás. Mas muitos estão aí, seguindo Satanás para o inferno e para o lago de fogo. A hora é agora, o momento é chegar. Creiamos. A palavra diz: tudo é possível que crê. Então, creiamos no que o Pai está falando e coloquemos em prática, apliquemos em nossas vidas, para que verdadeiramente possamos experimentar a boa e agradável vontade do Pai. E é isso que Ele quer. Então, até o próximo vídeo. A glória é essa que o Pai tem separado para nós, e nós que buscamos, nós temos esta glória. A glória é a presença manifestada do seu Espírito em nossas vidas, para nos guiar no caminho que nós devemos andar. A hora é agora, o momento de chegar. E até o próximo vídeo, e glória a Deus!